Mas, vamos lá. Nós estamos em uma série de mensagens sobre o meu livro chamada O Encontro. E Deus tem feito coisas grandiosas. Nós temos a cada final de semana entrado em um nível mais profundo no oceano de Deus. E a percepção que eu tenho como pastor, e de ter já ministrado muitas vezes sobre o Espírito Santo, eu tenho percebido que está se tornando mais tangível a presença de Deus sobre nós. Uma experiência que estamos tendo a cada reunião, e é nítido o semblante em nossos voluntários. Os nossos voluntários sempre foram muito felizes e muito empolgados para servirem, mas ultimamente parece que eles tomam um choque e chegam na igreja. Pastor, como é que vai ser? Meu Deus do céu. Aí você compreende, está tudo bem? Tudo não está tudo bem, pastor, está ótimo. Aquela empolgação, né? Mas nós sabemos que a presença de Deus causando isso em vocês. E às vezes eu vejo o semblante, às vezes eu estou ali fora, vejo alguns de vocês chegando para as reuniões. Alguns chegam muito felizes, alguns entrando com seus carros emocionados, chorando, literalmente. Outros muito felizes e empolgados com aquilo que Jesus irá fazer no nosso meio. E na verdade, no fundo, eu enxergo uma fome insaciável que foi plantada dentro de vocês. Eu me recordo quando, isso me faz lembrar quando eu me encontrei com Ele, porque tudo que eu queria era que as pessoas, meus amigos, sentissem o que eu estava sentindo. Eu queria que eles conhecessem ao mesmo Jesus, ao mesmo Espírito Santo que eu estava experimentando, como um relacionamento tão profundo. E então o que eu fazia? Eu convidava todo mundo, eu falava de Jesus para todo mundo. E é isso que está acontecendo aqui, vocês trazendo seus amigos, porque você quer que eles tenham o mesmo que você está tendo, e isso é incrível. Isso é reflexo do que está fluindo em você. O título da mensagem de hoje é O Relacionamento. Repita comigo, o relacionamento. Hoje eu quero levá-los no espírito a uma condição onde vocês podem ouvir a voz de Deus. Quando nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, obviamente que eu não vou ministrar simplesmente num assunto profundo sobre ouvir a voz de Deus, um assunto para um outro momento, mas hoje eu vou falar sobre relacionamento. Mas eu quero que vocês entendam que muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e nós esperamos ouvir a voz de Deus audivelmente, como você está ouvindo a minha voz. E não é assim, porque a Bíblia fala que Deus, ele é espírito. Então ele fala ao seu espírito, é algo interno, é uma voz interna dentro de você, e você sabe que é Deus falando com você. Existem algumas dicas que eu poderia dar para você, mas eu vou guardar para um outro momento, quando eu estiver falando só sobre a voz de Deus. Mas eu quero que você entenda isso, ok? Nós estamos vivendo momentos marcantes aqui em nossas reuniões, domingo após domingo, momentos de um lindo romance com o Espírito Santo, um relacionamento. Há reuniões que eu olho à minha volta, como o domingo passado, termino a minha ministração, saí lá fora, e a pressão estava tão forte, que a atmosfera tão forte, que eu voltei aqui dentro novamente, e eu fico geralmente com as minhas mãos assim, e eu fico observando, e eu via, é como se eu observasse a nuvem da glória de Deus entrando nesse lugar, inundando-nos, envolvendo-nos. É como uma fumaça da nuvem da glória de Deus penetrando esse ambiente e abraçando. E eu via pessoas ali atrás em pé, porque o culto da semana passada estava lotado, e as pessoas estavam em pé e sentindo e chorando, e as pessoas vinham, me abraçavam e largavam eu de novo e choravam de novo, e eu sei o que está acontecendo. É como se você estivesse dentro da presença de Deus. E eu sinto isso em meu espírito, mas é só eu que sinto isso aqui, gente, ou vocês estão sentindo algo diferente? Não é? É algo incrível. Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu fui ministrar em uma igreja, eu já contei essa experiência aqui para vocês, e eu fui lá e eu falei sobre o Espírito Santo, e ali desencadeou um mover de Deus naquele lugar, naquela igreja, e os jovens começaram a ficar mais sedentos pela presença de Deus. E eu me recordo que eles se reuniam durante a semana para estudar a palavra, porque eles estavam apaixonados por Jesus. E passado um tempo, eles perderam isso. Eles perderam esse avivamento, eles perderam esse relacionamento, eles perderam esse romance com o Espírito Santo. E cada um está disperso hoje, alguns estão desviados, outros estão em outras igrejas. E eu lembro que eu estava buscando a Deus e eu disse: Espírito Santo, por que eles perderam esse avivamento?
E o Espírito Santo me disse algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele me disse algo: só existe amizade enquanto há relacionamento. Diga comigo, só existe amizade enquanto houver relacionamento. Eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos, por exemplo, da época da faculdade, que nós jogávamos bola junto, nós tomávamos café juntos, todos os dias nós tomávamos café na casa de um dos amigos, e nós falávamos: olha, quando nós nos formarmos, formos pastor, nós vamos, todos os anos, nós vamos combinar e vamos tirar férias na casa de um do outro, ok? Porque nós somos amigos. E interessante é que depois que nós nos formamos, nos tornamos pastor, quem disse que nós fazemos isso? Não fazemos. Nós somos amigos, mas não há mais relacionamento. E aí foi quando Deus me explicou: só há amizade quando há relacionamento. E muitas vezes nós queremos ter uma amizade com Deus, mas nós não temos esse relacionamento, ok? E eu quero que você entenda sobre isso. Veja, eu descobri que quando nós perdemos esse relacionamento, em seguida você vai perder essa amizade com o Espírito Santo. E muitos pastores, líderes e algumas igrejas, eles têm buscado, eles têm visto o Espírito Santo como um posto de gasolina. Como um posto de gasolina, que você só vai no posto de gasolina quando entra na reserva. Tem muitas pessoas que só buscam a Deus quando chegou na sua reserva, ou quando está com um problema na sua empresa. Ele só busca obedecer a Deus quando as coisas estão indo mal. Ele não entende que andar com Deus é um relacionamento. Eu ando com Deus porque eu amo a Deus. Eu converso com Deus e eu tenho amizade com Ele, não é por acaso, é porque eu amo Ele, eu gosto de estar com Ele, não é porque eu estou precisando. E tudo que eu quero como pastor de vocês é que vocês entendam que vocês devem buscar a Deus porque vocês amam a Ele, não porque você quer os benefícios dEle. Amém? Está me entendendo? Então veja só, essa comunhão não é algo esporádico na vida de vocês, mas deve ser algo contínuo todos os dias. Se Jesus nos deixou um conselheiro, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas virá outro como eu, virá um conselheiro, e ele vos ensinará todas as coisas, vai vos fazer lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Tudo o que se espera de alguém que é seguidor de Jesus, é que alguém ouça o Espírito Santo, ande com ele, ouça os seus conselhos e obedeça. É esperado de um seguidor de Jesus, que ele tenha comunhão todos os dias com Deus. E isso me fez pensar e compartilhar com vocês, porque eu estava orando e falando: Deus, o que eu compartilho com a sua igreja, na penúltima mensagem dessa série, e eu estava pensando, e me levou a compartilhar com vocês, e o que eu tentei fazer aqui é abrir o meu coração para vocês hoje, e compartilhar momentos particulares meus, que às vezes eu compartilho com alguns amigos mais próximos comigo, como é o meu relacionamento com o Espírito Santo, como que é esse companheirismo com Ele. E eu quero que você se prepare, porque talvez vai ser uma mensagem diferente, porque na verdade eu estou tentando abrir meu coração e compartilhar coisas que talvez eu nunca compartilhei com ninguém. Sabe, eu não posso apenas pregar sobre o Espírito Santo, eu não posso apenas ensinar sobre ele. Você, por exemplo, digita no YouTube mensagens sobre o Espírito Santo, você vai encontrar diversos pastores, milhares de pastores pregando sobre o Espírito Santo, sabe, ensinando. Mas entenda, o que eu quero dizer para vocês é que o que eu estou prestes a mostrar para vocês é um outro nível de relacionamento. Porque uma coisa é eu falar sobre algo que eu não conheço. Eu posso falar algo sobre aquilo que eu não conheço, eu não posso? São informações aleatórias. E outra coisa é eu falar daquilo que eu realmente conheço. Um exemplo para ajudar vocês a entenderem é a revista de artistas ou atores famosos, não é verdade? Nós temos, por exemplo, você pega uma revista lá, você vê lá o nome do ator, você vê o nome do artista, você vai descobrir os melhores lugares que esse ator frequenta, que tipo de comida ele gosta, que tipo de roupa ele veste, qual marca ele veste. Você sabe tudo sobre ele, mas isso não quer dizer que você o conheça. Deixa eu te falar algo. Saber tudo sobre o Espírito Santo não o torna íntimo dele. Tem muitos pastores e líderes que falam absurdamente sobre o Espírito Santo, mas você sabe que quando aqueles que têm intimidade abrem a boca, você não sabe dizer se o céu desceu ou se a terra subiu, porque Deus é um com ele. Quem está me entendendo?
E é isso que eu quero que você entenda. Existe uma diferença, saber tudo sobre Ele não torna íntimo dEle. Então eu resolvi abrir meu coração e minha relação com Ele, pois eu creio que todos nós devemos ter esse nível de relacionamento com Deus. E uma das perguntas mais frequentes que eu ouço, aqueles que andam perto de mim sabem disso, pastores, líderes, amigos, falam: pastor, como é a sua relação com Ele? Como é esse relacionamento? Como é a sua voz? Como é que você faz no seu lugar de oração? Como é que você faz para passar muitas horas com Ele? Não é o mesmo que orar? Como é isso? E essas pessoas, na verdade, elas querem saber o que se passa no meu privado, o que se passa atrás da porta. Eu tenho um grupo no Telegram, onde às vezes eu compartilho alguns devocionais, e as pessoas ficavam eufóricas para receber esses devocionais, porque sabiam que eu compartilhava algo que eu estava lá no meu lugar secreto, e eles querem saber, e eles se perguntam. E eu lembro-me que a mesma coisa acontecia comigo, porque às vezes eu chegava perto desses grandes homens, pastores, que pregavam a palavra, e eu perguntava para eles: quantas horas de oração vocês oram? Porque eu sabia que o segredo era orar, e aí eles falavam 3, 4 horas por dia, e eu achava que o segredo era esse. Então eu pegava o meu reloginho, colocava lá na minha cama, e eu ficava de joelhos dobrados, porque eu queria que passasse o tempo. Mas não era um relacionamento. Eu fui entender quando eu entendi que esse relacionamento era algo íntimo, espontâneo com Deus. Tudo mudou na minha vida, o ministério mudou, minhas pregações mudaram, a minha maneira de pensar mudou. Aquele relacionamento com Deus se tornou um romance. E eu me lembro quando eu comecei a conhecer o Espírito Santo, cada encontro era algo novo, era algo fresco, era algo indizível, era algo espontâneo, que não dava para dizer em palavras. Mas no meu início, quando eu comecei mesmo a orar, a passar esse relacionamento com Deus, não passava de 5 minutos. Não passava de um tempo de uma xícara de café. Era o tempo de eu tomar uma xícara de café, mas eu lembro que era tão único, que quando eu me dei conta, eu estava orando, eu tinha que sair para resolver coisas, eu tinha que sair para o trabalho, e eu falava: ai Deus, está tão bom aqui, eu não queria sair. E quando eu percebi, comecei a passar horas com Ele, porque eu sabia que eu estava ali sentado, ou ajoelhado, não importa como eu estava diante daquele que criou o universo. Era Ele, e eu poderia perguntar tudo para Ele, e Ele iria me responder e me ensinar. Eu estava ali diante dEle, e eu sabia que a cada dia que se passava, eu amava mais, e eu sabia que mais do que era amar a Ele, Ele me amava. Todos os dias eu saía para buscá-lo, de manhã, às vezes algumas noites, às vezes passava noites inteiras, buscando a Deus. Eu estava apaixonado, eu havia acabado de descobrir que Deus, que criou os céus e a terra, poderia falar comigo. Então eu deixava tudo e ia passar tempo com Ele, virava noites inteiras orando, sabe? Eu estava apaixonado, eu estava encantado por aquilo. E quando eu olhava para a Bíblia, e eu olhava para os evangelhos, eu via Jesus. Havia algo em Jesus diferente. Jesus andava e Ele tocava as pessoas, e com as suas mãos Ele curava as pessoas. Os discursos de Jesus, quando Ele falava, não importava quem eram as pessoas, elas se rendiam. Existiam pessoas que perseguiam Jesus, e não importava o que Ele falava, Ele constrangia as pessoas. E eu olhava para Jesus e falava assim: tem algo em Jesus diferente. Eu sei que Jesus e o Pai eram um. Ele diz, em uma das passagens, João, ele diz assim: as palavras que eu digo não são minhas, mas o Pai que vive em mim, fala e faz por mim. E aí eu comecei a me encantar com isso, e eu falei: cara, é isso que eu quero. Eu quero que isso que Jesus tinha, eu quero me tornar semelhante a Ele. Eu quero que isso que Ele tem, essa presença dEle, eu quero que impregne em mim, na minha pele, na minha roupa. Eu quero me tornar um com Deus, eu quero ser um com Ele. Eu quero que milagres aconteçam. Eu quero que as pessoas que estejam no mesmo ambiente sejam tocadas por Ele e aconteçam transformações profundas. Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. E para mim, só tinha uma explicação: havia algo em Jesus que eu queria muito em mim, e eu sabia que isso só aconteceria se eu me rendesse a Ele todos os dias. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
Eu queria descobrir como era possível ser um com Deus. E hoje eu quero abrir meu coração e falar algumas coisas que eu aprendi com ele. E a primeira coisa que eu aprendi com ele foi que experiências não satisfazem. Diga comigo, experiências não satisfazem. Muitas vezes nós buscamos ter experiências, não é verdade? A gente quer sentir Deus, a gente quer arrepiar, a gente quer chorar, a gente quer tremer, a gente quer sentir um fogo, a gente quer saber que Deus está no lugar. É do ser humano buscar isso. E eu lembro de uma frase que eu li uma vez, estudando uma vida de um músico de jazz, porque eu sou uma pessoa muito eclética, viu? Talvez você não saiba, seu pastor gosta de ouvir um bom jazz, tomar um bom vinho. Eu sou eclético. Vem comigo. Aí, ó, escuta só, eu estava estudando a vida desse músico e ele contando a história de quando ele era criança, como ele se tornou um músico de jazz. Ele disse que o pai dele levou ele para ouvir um músico muito famoso da sua época, eu não me recordo quem que era, e quando ele estava lá naquele ambiente, aquele músico tocando, ele disse que ele passou a olhar para aquele músico e a admirá-lo, e a ouvir ele apaixonado pela música, tocando as notas, e ele se apaixonou pelo jazz. E aí ele citou uma frase, ele disse: às vezes você precisa ver outros amarem algo antes de você mesmo amar. É como se eles estivessem mostrando o caminho. E basicamente é isso que eu estou querendo fazer com vocês durante essa série. Eu estou abrindo meu coração, e vocês, ao verem o quanto eu amo a Ele, vocês possam descobrir os rastros e também passar a amá-lo. E por que eu digo isso? Porque Deus, Ele não busca uma aventura, Ele não busca uma experiência, Ele busca um relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Eu quero frisar isso porque eu quero que crave isso em seu coração. E Amós capítulo 3:3 diz o seguinte: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? A resposta é não. A base de qualquer relacionamento é o acordo entre as duas pessoas, entre as duas partes. Seja num casamento, seja em um namoro, o que está ali é o acordo. Quando não há um acordo, quando não há esse relacionamento, o que acontece? Logo se dissipam, logo vai vir o divórcio, vai vir a separação desse relacionamento. E Deus é um Deus de relacionamento, não apenas de experiência. E quando você busca uma experiência, mais uma experiência, você está deixando o relacionamento que é mais importante de lado. Entende? E eu quero que vocês entendam, igreja, meus filhos espirituais, eu quero que vocês entendam que muitas igrejas têm vivido de experiências com Deus. Então eles fazem conferências e eles dizem: vamos ter uma experiência. Ai, tomara que essa conferência seja igual àquela conferência do ano passado. Ai, eu tomara que esse evento tem que ser igual àquele evento passado. E aí eles fazem eventos de impacto e levam as pessoas para um lugar porque precisa ter aquele impacto, porque as pessoas precisam de uma experiência. E as pessoas viram e mexem, elas estão trabalhando, estão cansadas. Ai, eu preciso de outra experiência daquela. Ai, eu preciso de um culto como aquele. Ai, eu preciso me arrepiar. Ai, eu preciso chorar. Ai, vamos trazer aquele pregador. Deixa eu te falar, sabe o que eu acho fascinante aqui na Oxygen? A gente não traz muitos pregadores de fora. Vocês me veem sempre pregando. Vocês veem a pastora Mari, você vê os pastor Tiago, os outros pastores pregando aqui. E sabe o que acontece? Vocês vêm e falam assim: Jesus está falando comigo. Vocês são apaixonados por Jesus. Isso só quer dizer uma coisa: não é o homem que traz a presença de Deus, mas é Ele. Quando está no lugar, as pessoas sentem Ele e digam: Deus está neste lugar. E eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. E aí, sabe o que eu entendi? Que as experiências, elas sempre vão ficar no passado. Por quê? Porque um dia você contou uma experiência, aí você viveu isso hoje, é incrível, vivi isso hoje, que fantástico. Passa um mês, você vai falar assim: então, você lembra quando eu vivi aquilo? Experiências ficam no passado. Sabe quem vive de passado? Museu. Museu vive de peças do passado. Relacionamento é algo contínuo todos os dias. Deixa eu falar algo que talvez você não saiba. Sabe, outra coisa que eu aprendi é que muitas vezes nós somos satisfeitos com o aroma. Satisfeitos com o aroma. Às vezes ficamos tão encantados com a sala perfumada da presença dele, que ficamos admirando aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Um exemplo: ontem eu estava no shopping e eu estava passando, eu gosto de usar esse exemplo, mas ontem aconteceu isso. Eu estava no shopping e de repente eu estava esperando a minha esposa vendo algo e um cheiro, perfume. Você já passou perto de alguém perfumado, aquele perfume, mas aquele bom, não é aquele que você faz assim. Perfume bom, aquele top.
Eu fiz assim, ó. Caraca, velho, que perfume é esse? Falei, a minha filha estava perto. Falei, filha, que perfume é esse? Ela falou assim, deve ser a loja aqui do lado. Aí eu olhei, não era. Era uma pessoa que estava perto de nós. E a pessoa continuou andando e o cheiro foi embora. Sabe o que eu descobri? Que às vezes nós queremos ficar encantados com o perfume dele. Mas o perfume, por mais que é agradável, não é ele. Quando você está de olhos fechados e alguém passa com perfume, você sente, ele está aqui. Por mais que o perfume seja agradável, o perfume não é ele. E às vezes nós ficamos encantados com o perfume. Aprenda uma coisa, eu aprendi, é ficar na sala, no ambiente, até que ele abra a porta e venha ao nosso encontro. E este lugar de encontro não te decepcionar, muito pelo contrário, ele vai te revelar quem é o Pai para você. Ele disse, quando vocês orarem, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está onde? No céu. Ele está no secreto, e o seu Pai que vê no secreto o recompensará em público. Deixa eu te falar uma coisa, te revelar algo para você. Muitas vezes nós queremos ter um momento com Deus e queremos encontrar com Deus. Jesus disse, quer encontrar o Pai? Vou te dar um endereço. Entra no seu quarto, fecha a porta, seu Pai já está lá. Não é que ele vai estar, ele já está lá te esperando. Fale com ele e ele te recompensará em público. É assim. É muito simples, sabe? O perfume, por mais agradável que ele seja, ainda não é quem ele é. E hoje eu não quero mais um culto abençoado, eu não quero mais uma pregação fantástica. Hoje eu quero muito mais do que isso. Eu quero buscá-lo até que ele toque na maçaneta, abra a porta e ele mesmo entre com a sua luz de glória e diga, eu estou aqui, me abrace. E eu digo, nunca mais o Senhor me solta. É isso que eu busco. Eu não busco apenas mais uma experiência, porque arrepios, choro, lágrima, tremer, isso aí eu tenho corriqueiramente, no meu dia a dia isso acontece, isso é natural para mim, mas eu sei que isso é apenas um sinal de que ele está ali, mas não é ele por completo. Sabe, nós somos tão rápidos em nos acomodar com o transitório. Somos mestres em ficar apenas com um vislumbre da glória de Deus, apenas lágrimas, que arrepios, e você vai dizer, ai, Deus me tocou. Deixa eu te falar uma coisa, uma vez alguém me perguntou assim, pastor, um jovem me perguntou, falou, pastor, como que eu sei que Deus me encontrou? Se as lágrimas não são sinais, são apenas um vislumbre da presença dele, como é que eu sei que ele me encontrou? Eu vou te dar um exemplo, vou tentar dar um vislumbre do que isso pode acontecer. Imagine uma Scania vindo em alta velocidade. E eu quero que você imagine uma moto vindo na direção oposta. O que acontece? Tem como eles se chocarem e o cara da moto dizer assim, rapaz, eu não sofri nenhum acidente. Olha, a moto está intacta. Tem como? É impossível alguém se encontrar com Deus e os efeitos não ficarem evidentes. Falei, no dia que você se encontrar com ele, você não vai perguntar, será que eu encontrei com ele? Não, porque marcas profundas serão feitas no seu espírito, que jamais você se esquecerá. No dia que você se encontrar com ele, você vai ter a sensação de que os céus e a terra estão colidindo, e você está no meio dos dois. Impossível! Não é uma experiência, não é uma experiência onde eu choro, onde eu treme, onde eu estou arrepiado e depois eu continuo do mesmo jeito. Não, quando você se encontra com Deus, algo começa a ser mudado no seu caráter, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, porque Ele começa a andar com você e Ele começa a se tornar um com você, e aí até o ponto de alguém um dia olhar para você e não saber quem é quem. Como um dia olharam para Jesus e disseram, mostra-nos o Pai. E ele falou, como assim mostra-nos o Pai? Eu estou aqui com vocês há tanto tempo e você me pede para mostrar o Pai? Olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Oh, como eu gostaria que você até o final dessa reunião de hoje, você tivesse essa experiência. Se prepare, porque talvez isso pode acontecer hoje. Muitas vezes alguns pastores me dizem, pastor, como é a voz dele? Como é a sua voz? E eu digo, é como está escrito lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, é como um sopro, é como um sussurrar, veio um sussurro calmo e suave,
Ele nunca vai falar estridente com você. Ele nunca vai falar com você de forma grosseira. Outra coisa, deixa eu te ensinar. O Espírito Santo nunca acusa. Tem pessoas que falam assim: pastor, o Espírito Santo está me acusando. Só existe, a Bíblia diz que tem um acusador, e ele se chama Satanás. O Espírito Santo não acusa ninguém. O Espírito Santo convence você com amor. E isso eu acho fascinante. Quando ele fala, às vezes você se quebranta. Às vezes você chora, às vezes você arrepia, outras você se enche de alegria. Às vezes eu estou na minha casa, às vezes eu estou em algum lugar e ele fala alguma coisa, eu começo a chorar, ou às vezes eu começo a ficar cheio de alegria, e as pessoas olham para mim e não sabem por que eu estou tão empolgado. É porque ele acabou de me falar alguma coisa, e eu sei, a sua voz me faz às vezes tomar grandes decisões por ele. Às vezes quando eu ouço sua voz, eu tenho vontade de colocar o meu rosto no chão, adorar ele, mas existem outras formas, que às vezes ele vem, ele se aproxima de mim, o Espírito Santo de diversas formas se manifesta em minha vida. Mas por exemplo, às vezes ele vem como, isso todo seguidor deve saber, todo seguidor de Jesus deve saber disso. A presença do Espírito Santo, a sua glória, vem sobre nós, mas nós não somos guiados por experiências. Ele está ali, às vezes você só precisa saber que ele está ali. Outras, eu sei que ele está ali porque eu estou experimentando algo. Às vezes é tão real que eu sei o lugar da casa em que ele está. Às vezes eu estou fazendo uma visita, eu chego numa casa, eu sei que ele está ali. Às vezes eu estou aqui e de repente eu percebo quando ele se manifesta. Eu sei. Às vezes ele vem como uma brisa suave sobre a minha cabeça, sobre as minhas costas. Às vezes eu sinto só na minha mão. Outras vezes eu não sinto, mas eu sei que ele está ali. Um dia eu estava orando, naquela época que eu comecei a levantar de madrugada para orar e buscar a Deus. Eu estava orando e eu imaginava: o anjo Gabriel vai vir conversar comigo. Imagina, quem é que ora às 5 horas da manhã? E aí eu empolgado, fui lá, orei um dia, nada. 2 dias, nada. 3 dias, nada. E eu firme, não, vou buscar Deus. 1 semana, nada. Isso dá sono, né? Aí eu lembro um dia que eu estava de joelhos, com os olhos fechados. E sabe aquele leve pensamento vem assim, ó: será que isso está valendo a pena? Na hora, eu não estava ouvindo Deus, eu não estava sentindo a presença dele, mas ele queria me ensinar algo. Ele disse assim para mim naquele momento, falou assim: se o meu filho tivesse desistido da missão dele, quando ele não me sentiu por perto, o que seria de você? Eu lembrei de Jesus na cruz, falando assim: pai, por que me abandonaste? Ele não estava sentindo o pai por perto. E ele disse assim: meu filho tinha um relacionamento comigo baseado na fé dele, não nos sentimentos. Ele falou: é isso que você precisa entender. E eu falei, naquele dia, eu falei: Deus, eu entendi. Eu vou te buscar independente se eu estou sentindo o Senhor ou não. Eu sei que o Senhor está aqui porque o Senhor prometeu. A Bíblia diz que o Senhor estará conosco até os últimos dias das nossas vidas. Naquele momento, eu tive a melhor experiência da minha vida. Ele, como se ele entrasse naquela sala e ele tomasse ali. Eu fiquei horas chorando, tendo uma experiência com ele. Mas eu sabia que o relacionamento era maior do que aquilo. Então uma experiência não é um relacionamento, mas o relacionamento traz profundas experiências. Algumas situações em que ele desce como um vento fresco, e eu amo essa canção que nós cantamos, porque realmente é como um vento fresco, uma brisa sobre mim. Não tem janelas abertas, mas eu sinto o sopro dele sobre mim. É como se ele respirasse algo sobre mim. Sabe, às vezes ele é como uma luz de glória, é como uma luz muito forte. Sabe quando você está com os olhos fechados e acende a luz, uma luz forte, aquele calor da luz vindo sobre você? É essa a sensação que eu tenho. Às vezes eu estou de olhos fechados, adorando, e de repente aquela luz vem forte, aquele calor, eu sinto como ondas elétricas passando sobre o meu corpo. Às vezes eu estou pregando aqui e eu sinto ele passando pelas pernas, pelos braços. Eu sinto que ele está ali, é uma experiência. Outra coisa que eu descobri, que eu aprendi nesse tempo, é quando a fome é a única coisa que te sacia. A fome é a única coisa que te sacia. Eu descobri que quando o que vai nutrir esse relacionamento não é a experiência, mas é a sua fome por mais de Deus. E isso me constrange tudo por Ele, por apenas alguns segundos na sua presença. Eu conto de uma experiência que eu tive num quarto da minha casa.
no livro de forma muito mais profunda. Só quero pontuar, eu queria saber o que era avivamento. E eu achava que se eu orasse uma hora ali, Deus ia me responder. E eu entrei, eu acho que era umas 11 horas da noite, eu não me recordo agora, preciso ver minhas anotações. E eu entrei e passou meia-noite, 1h da manhã e nada, 5h da manhã e nada, 6h da manhã nada, 7h da manhã nada. Eu estava tossindo muito por causa da friagem da noite. E eu saí, levantei, fui muito cedo, fui na farmácia, tomei uma injeção por causa da garganta que estava tossindo muito por causa da friagem. Voltei e eu falei, não, sabe aquele negócio quando parece criança birrenta, fala assim, ah é? Você não vai falar? Eu vou ficar aqui, quero ver quem vai vencer agora, eu vou ficar aqui até o final aqui, enquanto você não responder eu não saio daqui. Aí eu lembro que minha esposa chegou na porta e falou, amor, você não vai almoçar? E eu, não vou almoçar. Fiquei 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde. Quando de repente, a sensação que eu tive foi quando ele estivesse entrando naquele lugar. Sabe uma noiva, quando ela vai entrando e o véu nunca termina de entrar, e você acha, tá bom Deus, eu já não estou aguentando. E eu sentia meu coração batendo forte, aquela experiência, até que eu fui arremessado ao chão do meu quarto. E ele disse, no meio daquilo, parecia que eu explodia, eu ia morrer. E ele disse assim, avivamento é a minha presença no meio do meu povo. Cara, que experiência profunda. Mas era um relacionamento. A fome, e eu acredito que ainda nós não temos coragem, por exemplo, de expor toda a nossa fome. Sabe por quê? Porque a fome, ela quebra o protocolo, ela quebra com a nossa dignidade, ela quebra a nossa postura de religiosidade. Porque todos nós viemos a um culto, as mulheres principalmente, colocam aquela maquiagem. Eu já alertei as irmãs, comprem maquiagem à prova d'água, vai por mim. Uma já me disse semana passada, pastor, já segui o seu conselho, já vou falar com meu marido, tem que liberar o cartão. Porque às vezes a gente vem arrumado com a nossa melhor roupa e a gente não quer quebrar o protocolo, a gente quer continuar bonitinho, sem amassar a roupa, não é verdade? Mas a fome, se a gente der lugar a ela quebra, ela tira as formalidades, porque quem está com fome está disposto a fazer qualquer coisa para saciar a sua fome. E eu lembro de uma vez, sabe, nós não estamos dispostos, muitas vezes, de sair da nossa postura de excelentes adoradores de um culto. Nós não temos a coragem de quebrarmos a moldura que colocamos em volta do nosso rosto e gritarmos até que sejamos atendidos. Eu lembro de um dia que eu estava ministrando na igreja, pregando, e de repente todo mundo prestando atenção, como você está agora, atento. De repente um grito estridente no meio da igreja, era de um bebê. Chorando, e eu lembro que as pessoas na volta começaram a se incomodar, a mãe ficou assustada e não sabia o que fazer, porque estava tudo em silêncio, e aí os amigos em volta, preocupados, mãe, quer que eu faça alguma coisa, todo mundo incomodado com aquela criança. Mas o que acontece é que aquela mãe sabia que o que aquela criança queria era saciar a sua fome, e ela, não, tá tudo bem, tá com fome, e aí colocou uma madeirinha na boquinha dele. Se bem ele pudesse falar, ele diria, agora eu estou calmo. E o que eu descobri é que, quando eu entendi aquilo, é que muitas vezes o silêncio foi quebrado, de repente, interrompido por aquele grito daquele bebê. E o que estava acontecendo era que a fome daquele bebê levou ele a tomar uma atitude. Diga comigo, a fome me leva a tomar uma atitude. Ele estava pouco preocupado se eu estava pregando. Ele estava pouco preocupado com os amigos da sua mãe, o que eles iriam pensar. Ele estava pouco preocupado o que sua mamãe ia pensar dele. Ele falou, não quero saber, deu fome, quero comer. E a nossa fome por Deus determina a mesma atitude. Depois disso eu entendi que a última coisa que aquele bebê iria se preocupar era com os amigos da sua mãe. Daquele dia em diante eu passei a olhar para o choro de um bebê e avaliar a minha fome que eu tenho por Deus. O que eu estou disposto a fazer para ter um encontro com Deus? E eu me pergunto, se realmente tivesse desespero por Deus, assim como aquela criança estava por sustento, o que eu estaria disposto para alcançá-lo? Eu não sei você, mas quando eu me encontrei com ele, eu estava desesperado por ele. Eu sei, quando eu não sinto por um dia, eu fico desesperado. Eu fico, tem alguma coisa errada. E eu começo a buscar. Meu dia, de manhã, de madrugada, no carro, correndo, ou fazendo academia, ou fazendo seja lá o que for, eu estou buscando ele constantemente, porque há uma fome dentro de mim.
Bartimeu era um homem, a Bíblia diz, cego, deficiente visual. Escuta só, havia outros cegos no mesmo período, no mesmo lugar, porque eles ficavam à beira do caminho pedindo esmola. Mas o texto diz que Bartimeu começou a gritar desesperadamente, falar: Jesus, onde tu estás, Jesus? E a cultura da época não podia incomodar Jesus, e os amigos, os discípulos falavam para ele: cala a boca, fica quieto, não incomoda o mestre não. E quanto mais as pessoas falavam isso, mais ele gritava mais alto: Jesus! Irmão, não mexe com quem está com fome não, vai por mim. Sabe o que aconteceu? O que ele fez? Que fez Jesus parar o caminho para onde ele estava indo, e ir lá e falar assim: o que você quer, Bartimeu? Diga comigo: fome leva a ter uma atitude. Que eu veja, Senhor. Simples. O desespero dele, o desejo de encontrar com Jesus foi além da cultura da sua época, foi além do que as pessoas à sua volta esperavam dele. As pessoas que estão aí sentadas do seu lado estão tendo uma expectativa do que você está fazendo. Muitos estão preocupados, às vezes o louvor, algumas pessoas falam: pastor, eu estava chorando durante o louvor, a coisa acontecendo, eu estava tocando, e eu estava lá atrás, e eu gosto de ver a espontaneidade do Espírito se movendo. De repente eu vi que a atmosfera mudou no meio do louvor. Aí eu vi meu tecladista com as mãos levantadas. Eu falei: já não está mais se importando se está tocando ou se não está. Já puxou a tomada. Mas eu amo quando eu olho os meus bateristas e eles estão assim. Porque é mais que tocar um instrumento, é quando eles entendem que é levar uma fragrância de adoração a Ele. Eu amo Ele, e Ele está aqui agora. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, algumas versões é o versículo 13, tá? Mas em outras, na NVI é o versículo 14. Graças ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os pastores. É isso que está aí no texto? Sejam com todos líderes. É com todos nós. Quem está aqui comigo? Olha, você está ligado, meu filho. Eu vou pregar só para você, porque alguns meio que... Quem está aqui comigo? Bom, já estava esquecendo, né? Eu lembro de um dia que eu estava numa conferência, terminei de ministrar, os pastores jogados no chão, chorando, a presença dele real naquele lugar, e eu estava no fundo da igreja, estava conversando com uma equipe de pastores, e eu estava conversando, de repente, eu senti ele, do meu lado direito, pegou como se pegasse na minha mão, e eu interrompi eles estavam falando, eu falei assim: eu não posso continuar falando, eu preciso sair. E eles achavam que eu ia para o banheiro, alguma coisa, e eu saí, seguindo aquilo. É como se algo estava puxando eu pela mão. E ele me levou pelo corredor, e levou para o corredor de trás da igreja. E quando chegou lá atrás, a sensação que eu tive é que ele me abraçasse, e eu caí de joelhos. E eu vi ele me dizendo assim: eu sempre fui seu amigo. E eu falei: Deus. E eu saí de 4 pés andando, coloquei meu celular do lado, liguei uma música e fiquei lá naquela sala sozinho, adorando ele. Porque essa comunhão, essa amizade, eu quero falar sobre isso com vocês, porque comunhão, a Bíblia diz no grego, é koinonia, que no grego significa companheirismo, participação, compartilhar, contribuir, parceria, sociedade entre melhores amigos. Eu pergunto tudo para ele. Estou na minha empresa, numa negociação, eu falo com ele, pergunto. Estou andando no carro, pergunto que roupa que ele quer que eu ouça, ou vista, que música ele quer que eu ouça. Porque se eu estou numa amizade com ele, eu falo com ele, que produto eu compro. Deixa eu contar algo rapidinho para vocês. Uma vez, a Mari queria um vestido para passar a virada do ano. E eu andei em todas as lojas de Marília e não encontrava esse vestido.
E ela queria uma cor, de um jeito específico. Eu falei, Espírito Santo, eu queria surpreender minha esposa. Ela viu esse vestido, mas se eu perguntar não vai ser surpresa. Mas o senhor sabe. Que tal o senhor me falar onde é? Na hora ele falou assim, desce essa rua. Eu desci. Ele falou, vira à direita, vira. Desce à esquerda, continua descendo, continua descendo, continua descendo. Estava acabando a São Luís. Eu falei, Deus. Ele falou, continua descendo. E eu continuei. Aí ele falou assim, para, olha para a esquerda. Olhei, o primeiro vestido que estava estampado no manequim. Eu entrei, falei assim, moça, quanto que é esse vestido? Ela falou, tanto. Eu falei assim, embrulha para presente. Ela falou, mas você não vai experimentar o tamanho? Eu falei, filho, se Deus me mandou aqui, eu não vou errar no tamanho não. Me dá isso aqui, eu vou levar agora. Levei, a Mari vestiu e era exatamente o vestido que ela queria. Deus precisava fazer isso? Você lembra, amor, disso? Ele quer participar das suas negociações. Ele quer participar de você. Sabe por que você se lasca muitas vezes? Porque você faz do seu ego. Você faz do seu próprio coração obscuro, obstinado, querendo resultados. Você não entendeu que Deus é o seu sócio. No dia que você entender e trazer Ele para a sua vida. O que o Fernando disse aqui, você tem os recursos, mas eu não estou no negócio. Quem está me entendendo? Koinonia. Preste atenção nessa verdade. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, sim ou não? Imagem e semelhança. E você sabe que todo mundo gosta de num relacionamento ser respeitado, quer ser ouvido, quer compartilhar dores, desafios, não é? Se conosco é assim, por que com Deus é diferente se nós fomos criados à sua imagem e semelhança? Ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimentos. Ele não é apenas um acúmulo de energia, um acúmulo de sentimentos. Ele tem vontade própria, ele tem personalidade, ele tem um relacionamento para você. E quando eu descobri isso, quando você descobre isso, você encontra que não é só ele que vem, não é só você que encontra ele, mas ele ama se encontrar com você. Não necessariamente você precisa estar no seu lugar de oração para ele se encontrar com você. Às vezes estou dentro do avião, às vezes estou no aeroporto, e eu sinto quando ele sopra. Às vezes estou no carro, é impossível, ele me quebranta. Ele começa a falar e eu simplesmente me rendo a ele. Às vezes eu tenho que parar o carro e atendê-lo. Às vezes estou digitando a pregação, quando ele vem, e eu não suporto o peso da sua presença. Ele vem em qualquer ambiente. Mas pastor, como é esse relacionamento? Queremos ter esse mesmo relacionamento. Para você entender o que eu estou dizendo, muitos de vocês olham para mim aqui e vê como seu pastor. A minha esposa olha para mim e vê como seu marido. Meu filho está ali me assistindo e me vê como seu pai. Eu sou a mesma pessoa, mas 3 manifestações diferentes, está entendendo? Quando eu entendi se essa é a outra forma que ele se relaciona comigo, que é a que eu mais amo, é como se fosse um relacionamento de amor, um romance. É como diz em Cantares. Muitos não entendem isso, a menos que você conheça ele e tenha essa amizade com ele. Quando você vive isso, você sabe que ele está ali, não porque simplesmente você vai ali para estar com ele, mas porque ele ama estar com você. Eu busco. E nesse nível de relacionamento é quando você se funde. Você não é mais somente você. Você e ele é um só. 1 Coríntios 6, versículo 17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas aquele que se une ao Senhor é como um metal. Um metal, pega um metal qualquer. O metal ele queima? Não. Mas se você colocar um metal perto do fogo e ele ficar por tempo determinado perto do fogo, ele começa a ter a reação do fogo, sim ou não? Se você pega ele vermelho desse jeito e encosta em alguma coisa, ele queima. Mas vem dele o calor? Quando você anda com Deus, quanto mais tempo você passa com ele, mais dele se apega a você.
E você começa a ter algumas reações que é o próprio Deus fazendo. Era o que Jesus fazia. Ele se relacionava com o Pai, e quando ele saía, as coisas eram evidentes. E Pedro descobriu esse nível quando ele andava, e os doentes eram colocados em camas, em camilhas, por onde sabiam que Pedro vai passar. Onde Pedro vai passar? Ele passa ali, porque ele tem que ir lá para a sinagoga, ele vai passar ali, coloca lá. E diz o texto que colocava os doentes e as pessoas oprimidas pelo diabo pelo caminho, porque pelo menos quando Pedro passasse, a sombra de Pedro tocava sobre os doentes e eles eram curados. Olha o que o texto diz, Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, e todos eram curados. Mas o que estava acontecendo com Pedro? Ele descobriu que quanto mais tempo ele passava com Deus, mais de Deus ele tinha sobre ele. Pastor, então a sombra de Pedro era ungida? Não, estava se cumprindo uma palavra sobre ele, que está lá em Salmo 121:5. Olha o que diz em Salmo 121:5. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. Ele está à sua. Ele estava tão apegado em Deus, que por onde ele passava, Deus estava em volta dele, e tocava as pessoas, e as pessoas eram curadas, e as pessoas eram libertas, as pessoas eram tocadas, simplesmente porque onde ele estava, Deus estava no mesmo ambiente. Deus, Ele quer te encher do Espírito dEle, como esse copo. Ele quer te encher, e a gente tem essa sensação. Mas é mais do que isso. O que eu estou pregando hoje para vocês é isso aqui. O que Ele quer fazer com você é isso: pegar Ele e mergulhar você dentro dEle. E aí você desaparece. Quem olha para você vê Ele. Se o inimigo tentar te tocar, tem que tocar nele, porque Ele é o teu protetor, e a tua sombra à tua direita. Você está escondido nele. E eu lembro muito bem quando eu descobri que Ele andava comigo. Eu estava no meu tempo a sós com Deus orando, e eu lembro que um dia eu ia pregar, e eu falei: Deus, eu quero uma camisa diferente. Qual camisa que eu vou? Eu vou comprar uma camisa. E era um sábado de manhã, eu saí, fui na São Luís, entrei em umas lojas ali na São Luís, e eu entrei em uma loja específica e estou olhando as camisas. Aí chega o vendedor. Aí o vendedor começou assim: olhei para ele: pastor, não pode ver ninguém chorando, né? Meu filho, está acontecendo alguma coisa? Você é evangélico, né? Eu falei: eu sou pastor, meu filho. Você precisa de alguma coisa? Você entrou aí? Eu não sei, eu estou chorando aqui, ó. Eu falei: ah, é? O senhor está aqui também? E eu comecei a entender que Ele vai comigo. Quantas vezes eu estou almoçando com a minha esposa em um restaurante, às vezes o maître vem. Não é, amor? E eu, debaixo da mesa. Yes! Às vezes eu estou aqui, outro dia, entrando membros, não conhece a gente, vem visitar. Chegou perto de mim para me cumprimentar. Falei: mas assim, rápido. Eu descobri que Ele vai onde você está. Ele passou a dirigir a minha vida, eu aprendi que Ele vai onde eu vou. E olha só o que aconteceu. Temos uma moça, ela disse que vai vir hoje à noite no culto. Quero contar a história da Fabiana para vocês. Olha essa foto. Essa menina, eu não sei exatamente, o irmão dela me mandou um áudio me explicando, mas ela tinha um problema nos rins. Ela estava internada, desenganada pelos médicos. E os médicos disseram: olha, não tem mais o que fazer. E nesse período a mamãe dela também estava com câncer de pulmão, um negócio, a família estava desesperada a ponto de perder essa jovem. E passado o tempo,
Eles conheceram a gente, me conheceram, me levaram para orar na casa dela, porque ela tinha ido para casa. Ela não tinha mais forças para levantar. Ela não tinha forças, não tinha. Ela andava de cadeiras de rodas e ela estava deitada na cama. Eu lembro quando eu entrei, os seus cabelos caíram. Eu até perguntei, você não tinha foto daquela época? Falou, não tinha foto, porque a gente não queria lembrar daquele período. E ela estava deitada na cama, e aí a mãe dela falou, filha, senta para o pastor orar. Ela falou, eu não consigo. E ela voltou a deitar, nós colocamos as mãos, nós oramos. Dá mais um clique. Essa outra parte vocês esquecem, essa outra parte aqui, ó. Essa aqui vocês cortam e deleta. Ela foi curada. A mamãe dela foi curada de câncer. Dá mais um clique. E ela está casada, muito bem casada. A mamãe e o irmão dela, Fabrício, me mandaram essas fotos. Você pode glorificar a Jesus por isso? Obrigado. Tem um jovem aqui, eu não falei com ele, mas nós temos um jovem aqui também que foi curado de um câncer. Não tinha cura. Nós oramos, acho que umas 7 semanas seguidas. Ele foi curado. Louvado seja Deus pela sua vida, meu filho. Que Deus te conceda com esse coração. E é um homem de Deus. Eu descobri que ele vai onde você está. Eu lembro, eu fui pregar no Pernambuco. E eu estava lá no Pernambuco. E eu tinha que pegar o voo, e o voo só dava para pegar em outra cidade. E eu tive que pegar uma carona. E para pegar essa carona, o missionário conseguiu um cara que era de outra religião. Falou, cara, você vai ter que ir com ele, não vai ter jeito, você vai perder esse ônibus aqui, ó, não vai chegar a tempo lá no seu voo. E eu peguei carona com essa pessoa, ele estava indo levar a esposa, que estava com metástase de câncer. E fomos no carro, estava ele à frente, estava ela do outro lado e eu atrás. E nós fomos conversando, conversas aleatórias. Não orei, não falei nada. E eu lembro que todo posto que ele tinha, encontrava no meio do caminho, ele parava para ela se recompor. Ela descia com muita dificuldade, com um lenço na cabeça. Estava indo fazer tratamento. E depois de alguns meses, esse missionário me liga. E ele disse, pastor, você lembra daquele rapaz? Eu falei, lembro. Ele falou, ele veio na igreja outro dia e queria contar um testemunho. E eu fiquei meio assim, porque não é de outra igreja. E ele foi lá e falou assim, eu preciso contar um testemunho para vocês. Ele pegou o microfone e disse assim, aquele dia que eu fui dar carona para aquele pastor, quando ele entrou no carro, eu não disse nada, eu não conhecia ele, mas parece que alguém entrou junto com ele. Depois eu perguntei para minha esposa se ela tinha sentido o mesmo que eu senti. Ela disse que sim. E nós entendemos que era Deus que estava ali. Nós não conversamos nada, o pastor não orou por nós, nada. Mas eu sei que naquele dia, Deus curou minha esposa. Nós fomos fazer os novos exames, ela não tem mais nada. E eu quero dizer para vocês que eu sou membro dessa igreja aqui agora. E eu quero um grupo de célula na minha casa. Ela foi curada. Simplesmente de estar no mesmo ambiente. Comecei a vivenciar essas coisas. Porque eu descobri que o que tem acontecido é que Ele ama estar onde Ele é amado. Às vezes termino o culto aqui, já estou encerrando, estou ali fora, as pessoas querem me abraçar. Eu posso te dar um abraço? Esse aqui fez isso domingo passado. Deixa eu te dar um abraço. Isso é meio perigoso abraçar comigo. Mas eu sei que não sou eu, é a presença que o envolve. As pessoas querem. Quem está percebendo isso? E para você saber que Ele é Deus, Ele está nesse lugar. Às vezes pastor, como que eu faço no meu lugar secreto? Eu pego meu computador, ou pego meu celular, ou pego meu iPad, pego meu fone de ouvido, coloco uma música da minha playlist de instrumental e começo a falar com Ele. E começo a conversar sobre todos os assuntos. Às vezes, nem cheguei na minha sala, às vezes ao passar nos corredores, eu sinto quando Ele se aproxima. Há coisas que eu não posso dizer para vocês, são tão íntimas, tão pessoais, que às vezes se eu falasse, muitos de vocês não entenderiam. O que eu quero que você entenda é que você precisa aprender a separar um tempo para o seu encontro com Deus. Abra a sua Bíblia, coloca uma música, porque Ele sempre virá. Você pode se colocar em pé nesse momento? Eu estava orando nessa manhã
E eu quero fazer um negócio, em 1 minuto, eu vou dar 1 minuto para você buscar Deus em silêncio. Você não vai orar, você vai ficar em silêncio. Em 1 minuto, o Espírito Santo vai se manifestar nesse lugar. Você acredita nisso? Você quer ser tocado por Ele? Sem que ninguém ponha as mãos sobre você? Só Ele mesmo, Ele está aqui. Algo vai acontecer aqui, dentro de 1 minuto. Feche os seus olhos.